Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um lado? Como assim, Marcelo? Você tem um lado? A gente está num ano eleitoral. E aí eu quero te perguntar o seguinte: você é da esquerda? É da direita? É do centro? De que lado que você é? Não importa o lado que você seja, mas a gente tem que se perguntar o seguinte: isso está me consumindo? Isso está fazendo com que eu brigue com as pessoas ou com que eu fique irado a ponto de ficar com raiva, de não querer olhar na cara da pessoa, de não querer conviver com a pessoa. A gente tem que ponderar algumas coisas sobre isso. E por que, que eu estou falando isso? E por que, que eu estou trazendo esse estudo? Eu tenho um plano de leitura da palavra de Deus tal, e justamente nessa época, agora aqui, eu li um texto de Ezequiel 17. A gente não vai ler aqui porque ele é bem extenso, ele tem por volta aí de 24 versículos, né? Mas é uma parábola que o profeta, Deus manda o profeta Ezequiel proferir essa parábola. E o interessante é que essa parábola, normalmente assim, a resposta para a parábola, Deus fala para o profeta fala a resposta para as pessoas, né? Essa parábola aqui é uma das poucas, se não a única, que Deus mesmo responde à parábola. É a parábola das duas águias. A gente vai estudar ela. Não vamos ler toda ela, mas talvez a gente leia o finalzinho. Mas eu vou contar para vocês qual é a história que Deus pede para Ezequiel contar essa parábola. Mas é assim, né? O que acontecia? Judá, naquela época, a parábola das duas águias, Deus usa coisas da natureza, como águias, por isso que chama parábola das duas águias, e ele usa coisas da natureza, árvores, cedro, líbano, enfim. Ele fala que ele começa a parábola dizendo assim, que existia uma árvore alta, um cedro, aí veio uma águia, e aí arrancou uma parte lá desse cedro e plantou, e aí as raízes ficaram voltadas para a águia. Aí outra águia veio e plantou também alguma coisa lá, e aí voltou as raízes para um outro lugar, e no final Deus acaba falando que ele pegou um renovo e plantou no alto do monte. Mas o que quer dizer isso? Ela entra em detalhes, né? São muitos detalhes, né? Tipo, quer ver que ele fala aqui, ó? Vou ler um detalhe aqui, ó. Depois pegou uma semente da terra e plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se ela fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas esparramada, com os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou suas raízes na direção dessa águia e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. E aí vai. Então ele fala, é até um tom é, assim poético, é como um escritor, né? O escritor não fala assim, oh, tá tendo pôr do sol. Não, ele fala, olha, a vermelhidão do sol, aquela brisa quente. Isso ele fala, ele usa 2, 3 parágrafos para dizer que o sol está se pondo. Fica uma coisa bonita. Parece que você está vendo isso. Fantástico, né? Mas o que quer dizer essas duas águias? Naquela época, Judá, o povo judeu, ele foi levado cativo para a Babilônia. Existiam duas grandes potências na época, né? Potências mundiais, que era a Babilônia e o Egito. E a Babilônia, o povo ficou sendo exilado na Babilônia durante 70 anos.
povo foi levado para a Babilônia. E aí, o que aconteceu? Quando era o rei Jeoaquim, que foi levado lá para a Babilônia, Deus falou para ele: olha, fica na Babilônia, na boa, quietinho, que eu vou te preservar lá, até a hora de eu tirar você de lá. Beleza, essa foi a ordem de Deus. O que o rei da Babilônia fez? Ele colocou o tio do rei de Jerusalém para tomar conta lá, para ser tipo um governador. Era Zedequias, esse cara. Esse cara começou a crescer os olhos e falou assim: pô, a gente está aqui exilado, não podemos fazer nada. Ele começou a botar os olhos para quem? Para o Egito. E ele prometeu, foi feita uma promessa: não, nós vamos ficar aqui. Foi feita uma aliança com Deus. Deus falou assim: olha, faz essa aliança comigo, você fica aí que eu vou te poupar e não vou te massacrar, você vai ficar simplesmente exilado aí. E também estava cumprindo um castigo aí, porque eles eram um povo murmurador, um povo idólatra, e Deus punia essas atitudes, né? Muito bem. Começou a crescer os olhos de Ezequias, falou: pô, se eu fizer uma aliança aqui, com os egípcios, eles têm muito cavalo, não sei o quê, então quem sabe a gente dá um golpe de Estado, mais ou menos isso, né? Então foi isso que aconteceu, e Deus não se agradou disso. Deus não se agradou disso, e é isso que eu quero falar para vocês. Judá estava no meio de duas grandes potências, Babilônia e Egito. E aí ficou entre essa polarização. Então é aquilo lá, os homens, eles disputam o poder. É muito diferente do que a gente está passando agora. Então, para o judeu naquela época, esses dois eram os impérios que comandavam o mundo. Ou eu vou estar desse lado, ou eu vou estar daquele lado lá. Hoje também, a gente é levado a pensar que o futuro da nossa nação, do nosso governo, ou até mesmo do mundo, depende de quem vencerá as eleições. Estamos falando aqui do Brasil. Ou se o candidato A ganhar, nossa, nós estamos muito bem. Se o candidato B ganhar, nós vamos ficar muito mal, ou vice-versa. Então está polarizado, as pessoas ficam pensando nisso, as pessoas brigam por isso, as pessoas só falam nisso, ou não falam tanto nisso, né? Falam só de uma parte, como é a mídia hoje em dia, ela não fala do candidato A e do candidato B. Eles tentam, aquele negócio que alguém já falou, hoje em dia a mídia, essa mídia que a gente vê sem ser internet, né? E se você quiser informação verdadeira, você tem que escarafunchar na internet, porque a mídia que passa nos canais aí, elas não são para informar, elas são para formar opiniões. É errado. Antigamente o repórter, ele ia lá e falava, divulgava o fato. Agora não, ele divulga o fato, mas já tendendo para o lado que a emissora, ou sei lá eu quem, quer levar a população. Mas enfim, os homens também fazem isso. Agora, a Bíblia, ela não condena isso. Não importa, você tem um lado, você é de esquerda, você é de direita, você é do centro. Beleza, tranquilo. Ninguém condena isso. Aliás, isso aqui é a democracia. A gente tenta viver numa democracia. Mas você ter um governante, ser adepto àquela candidatura, não tem problema nenhum. O problema começa quando você começa a brigar, começa a separar, não começa mais a suportar ver aquela pessoa porque ela é de uma opinião contrária à sua. Então, aquilo lá que a gente está falando, os homens disputam o poder, né? Eles têm muita influência sobre a sociedade, mas nenhum governante vai estar no poder, lembra disso, né? Isso está lá em Romanos, eu acho. Nenhum governante está aonde está se não foi Deus que permitiu que ele ascendesse ao poder. É interessante isso, a gente não pode se esquecer. Às vezes a gente pensa nisso, não, porque o candidato A vai ganhar, o candidato B vai perder, ou vice-versa, o candidato... Mas lembre-se de que ninguém chega
ao poder sem a permissão de Deus. É interessante isso e a gente nunca deve se esquecer disso. Aí, assim, a polarização, vamos dizer assim, essas opiniões assim angustiantes que a gente tem por essas ideologias, tal, ela não pode destruir aquilo que Deus mandou preservar. É o amor entre irmãos, não é o amor de que eu amo meu irmão Ló. Não, mas é você não brigar, não espernear, não cortar relacionamentos por conta de uma opinião contrária à do seu irmão, que pode ser que vote em outro candidato. Então Deus mandou preservar determinadas coisas, mas não é para destruir outras. E ali, vê bem, nós estamos no ano de 2026. Aqui a gente está falando pelo menos uns 700, 800 anos antes de Cristo. Já existia essa divisão. Então, Judá estava com a nação dividida. Uns queriam a Babilônia, ou a Babilônia vai ser melhor para nós. Outros queriam o Egito. Agora, qual foi a aliança? A aliança foi com a Babilônia. Olha, vocês vão ficar aí quietinho e tal, e que depois eu vou tirar vocês daí. Foi o que Deus colocou. Agora, enquanto eles discutiam isso, vamos dizer assim, né? Não sei como é que era ali o dia a dia deles, mas esse exílio, não eram escravizados, eles estavam simplesmente exilados lá, né? Não era uma coisa assim de escravos, mas enquanto eles discutiam esse tipo de coisa, eles deixaram de ouvir a Deus. E não é o que acontece com a gente. Hoje a gente vê famílias quebradas, amigos deixam de se falar, irmãos em Cristo passam a se odiar por causa disso. Você percebe? Então, assim, a gente está ouvindo Deus, estamos ouvindo as propagandas do candidato A, do candidato B, a gente vê comentários, é claro, a gente tem que ficar por dentro das coisas. E outra, quando a gente vota, a gente tem que fazer um voto consciente. Por quê? Porque é importante. Então você vai falar assim, então eu sou cristão, eu não voto em ninguém, que se dane, deixa rolar. Não, a gente tem que ter um voto consciente. A gente está defendendo candidatos para ocupar um lugar que a gente pensa que é correto, assim como o outro lado vai pensar que é correto também. Agora, a questão é, o que a gente deve ponderar, o que a gente deve colocar na balança eu estou fazendo essa discussão, eu estou participando dessas discussões com a mesma paixão que eu quero ouvir a Cristo, com a mesma paixão que eu quero sentir o Evangelho, com a mesma paixão que eu quero Cristo na minha vida. É isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que considerar. Agora, aqui, nesse caso aqui, que o povo já estava abrindo, a águia já estava se voltando lá, aquela videira que já estava toda bonitona lá, estava se voltando para a águia, para as garras da águia que representava o Egito. Isso não estava certo, porque eles estavam quebrando uma aliança que fizeram com Deus, e Deus condena a infidelidade, condena. Isso foi a tradição, a tradição não, a traição de Zedequias, que foi o tio do rei de Jerusalém, que foi colocado lá para governar, para ser governante. E ele já estava traindo, quebrando aquela aliança que foi feita com Deus. E Deus não suporta a infidelidade. Então, a gente, perto das eleições, ou até durante as eleições, ou a gente talvez esqueça um pouco da palavra de Deus, esqueça um pouco de Deus, e isso está errado, a gente tenta justificar muitas vezes atitudes que outrora a gente condenava. Então, por exemplo, mentiras, ofensas, difamação, ódio, idolatria política. Veja bem, quando esse tipo de coisa, quando a identidade política nossa prevalece
sobre a nossa identidade em Cristo, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está errada aí. A gente tem que considerar isso, né? Agora, a resposta da parábola, dessa parábola aí, que foi o próprio Deus que respondeu, muda tudo. A gente está falando aqui de 700, 800 anos antes de Cristo, há quase 3.000 anos atrás. Mas a resposta muda tudo. Naquela época, e eu vou ler a resposta para vocês aqui, e a gente vai ver que ela muda tudo agora também. Olha Deus respondendo aqui. Assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Ele vai plantar. Ele não fala que é o fulano, é o ciclano que vai plantar. Ele fala, eu vou plantar. Ele diz assim, do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo plantarei sobre um monte alto. Você vai ver que na figurinha da tumba eu coloquei duas águias representando a Babilônia e o Egito, e lá no fundo tem um monte, uma iluminação, um renovo plantadinho lá. Dá uma olhada nisso. Eu plantarei no monte alto e sublime, no monte alto de Israel plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo, à sombra de seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu cumprirei. Olha que coisa fantástica. Pensa agora para os tempos atuais. Pensa lá naquela época. Deus ele colocou essa parábola, viu que tinha ali traição, que tinha quebra de promessa, e ele falou, peraí, deixa aí, eu vou plantar um renovo. Ele falou assim, e eu falei e eu cumprirei. Então, depois de falar de reis, alianças, traições e impérios, Deus fala, acabou a brincadeira, eu vou plantar um renovo. Eu plantarei e eu falei e eu o cumprirei. Enquanto a gente discute quem governará para alguns, quem governará para os outros, quem que vai ser eleito, quem que vai ser o meu presidente, sabe? Enquanto a gente está discutindo isso, Deus falou assim, vocês ficam discutindo, é como mais ou menos quando eu falo, vocês ficam discutindo isso daí, mas é o seguinte, vai discutindo aí, porque eu estou preparando um rei que vai governar para sempre. E hoje a gente já tem esse rei que vai governar, que já está governando para sempre. Naquela época, aquele rei não tinha vindo, era o renovo. Voltava para quem? Para Cristo, para Jesus Cristo. Mas hoje a gente já pode falar. Enquanto você fica discutindo se o candidato A é melhor que o B, se o B é melhor que o A, Deus fica só olhando e fala assim, ó, vocês estão discutindo isso aí, mas o rei de vocês já está governando. Já tem o reino. Ele não está instaurado ainda, mas já tem o reino. Olha que coisa fantástica de ouvir isso daí, né? Então, você olha o seguinte, vamos ver a história aqui. O que aconteceu com a Babilônia? Você conhece a Babilônia? Você já foi na Babilônia? A Babilônia desapareceu. E o Egito, que era uma potência enorme, perdeu o poder. Tá lá. E aí, acabou Babilônia, acabou Egito, vieram outros reinos. Veio quem depois? Ó, persas, lembra do Medos e persas, depois veio os gregos, depois vieram os romanos, todos vieram, depois que o Império Romano foi dividido, aí foi dividido em 10 Seleucidas, tem uns nomes estranhos lá, mas o nome assim que lembra são os anglo-saxões, né? Otomanos e tal. Foram pulverizados em 10 outros pequenos impérios e acabaram também, entendeu? Tudo acabou também. Agora, e o reino de Cristo? E o reino de Cristo continua crescendo há 2.000 anos. Esse não acabou. Pelo contrário, esse continua sendo fortalecido
Por quem? Por Deus, por Deus. Deus acabou com a graça aqui, sabe? Ele não intercedeu diretamente no fim dessas coisas, mas indiretamente. E aqui, ele já faz uma profecia do renovo plantado. E ele plantou. E o mais importante aqui que ele fala: eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Promessas de Deus, Deus é fiel. Ele não falha nunca nas suas promessas, nunca. Ele não falou que ia te salvar, ele mandou, ele deixou o filho dele, entregou o filho dele para morrer por você e por mim. Para quê? Para nos salvar. E aí a gente, então, em meio a essas eleições aí, vão ficar brigando, vão ficar discutindo. O que a gente pode, então, concluir disso tudo, né? Que conclusão que a gente tira? É natural que a gente tenha opiniões políticas diferentes, mas a gente tem que votar com consciência e que a gente deseja o melhor para onde a gente está vivendo, para o nosso país, para o nosso governo. Mas Ezequiel 17, essas parábolas da águia aí, ela nos lembra que nossa esperança nunca pode estar aqui, nunca pode estar plantada no nosso estado, no nosso país, nas pessoas que estão disputando. Aquilo que eu falei, cabe a gente votar com consciência. A gente tem que depositar toda nosso conhecimento, sabedoria, para votar conscientemente, mas lembrar sempre que a gente não pode, a nossa confiança não pode estar depositada numa das águias. Não pode. Por mais forte que ela pareça ser, ela não pode estar, a nossa confiança não pode estar depositada nessas águias. Então, Deus, desde lá, desde muito antes, ele continua levantando e continua abatendo reinos, enquanto que o reino do seu filho permanece para sempre. Pensa nisso. Nunca se esqueça disso. Se a política está separando você de irmãos, de amigos, de familiares, talvez seja a hora de você lembrar que você não é daqui, que a nossa cidadania não é daqui. Tem gente que tem dupla cidadania, até mais cidadania, né? Mas você não pertence a esse mundo, você pertence ao reino. Quando eu falo você, eu já abri um parênteses aqui, vou abrir de novo. Eu estou falando daqueles que são salvos em Cristo, daqueles que entregaram suas vidas para Cristo. Agora, às vezes você está me ouvindo, talvez você seja de outra religião, ou pertence a uma outra seita, a uma outra entidade filosófica, não sei. Mas eu aproveito para fazer esse convite para você, que não pertence à família de Deus, e que venha, e que possa vir a pertencer. Oh, mas o que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, Cristo já fez tudo por você. Você só tem que entender que você é um pecador. Ah, mas como assim? Eu sou um cara legal, eu não mato, eu não roubo, eu não. Não, isso são obras, né? E a Bíblia diz que, para ele, essas obras, quando você fala assim, pô, eu não mato ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu sou um cara legal tal. Isso são obras que, para Deus, é que nem trapo de imundícia. Está escrito lá em Isaías. Trapo de imundícia era um trapo que era envolto no lugar que a pessoa tinha lepra. Vê bem, o que cheira para Deus as tuas justiças. Então é assim, por isso que você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer absolutamente nada, porque Deus já fez tudo, ele deu o filho dele. Você só precisa reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para Deus e entregar a sua vida para ele. E crer que aquele sangue derramado na cruz era para ser seu, meu, mas Deus deu o filho dele para derramar aquele sangue por nós. E uma vez que você fez isso, e de coração, acabou, você está salvo. Você já vai pertencer à família de Deus. Bom, mas vem aqui, fecha parênteses. Então, a conclusão que eu queria dizer para vocês é exatamente isso. Vamos pensar que a gente é o quê?
peregrino nessa terra. Tem um texto aqui, que eu queria ler com vocês, está em João, capítulo 18, 36, que diz assim, olha o que ele fala aqui. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Onde que é o reino? Dos céus. É o reino de Deus, é o reino do céu. E em outro texto aqui, em Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. É isso, minha gente, é isso. Então, que a gente possa ter consciência nas eleições, da votação, e que até lá, ou até depois de lá, seja qual for o candidato ganhador, vencedor, não se esquecer de duas coisas. Primeiro, aquele que for elevado ao poder, nunca se esqueça que se ele foi para lá, é porque Deus permitiu. E outra coisa, não se arrancar os cabelos, não se desesperar, porque o nosso reino não é daqui. Por mais que a gente quisesse outro candidato, ou A ou B, não importa. Nosso reino não é daqui. Seja o que for que acontecer, Deus está no controle de tudo. Lembra lá, Babilônia não tem mais, o Egito está sem poder, diminuiu o poder do Egito, você quase nem escuta falar. Persas, medos, gregos, que foram grandes impérios, os romanos. Acabou tudo, acabou esses impérios. Mas o império, o reino de Cristo permanece. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, eu peço para que Ele possa aquietar os seus coraçõezinhos e fazê-los lembrar sobre o que a gente viu aqui. Isso não é uma coisa nova. E é no nome dele que eu peço por todos nós. Amém, Senhor.